Como ajudar a criança a lidar com frustrações? Frustração é a distância entre eu quero ser, fazer, ter e não posso. Exatamente. É só essa distância. A criança, ela precisa só encurtar essa distância. A criança só pode trabalhar em encurtar essa distância passando por aquilo. Então, não distrai a criança. Não evite as dores que ela tem que Não passar. distrai as dores, né? Não distrai. Eu vejo gente quando a criança está frustrada. Não, peraí, eu vou te dar isso aqui, eu vou te dar isso aqui. Deixa. Ela está aprendendo a se autorregular. Ontem mesmo, no avião, um bebezinho, 2 aninhos de idade, ele teve uma viagem que assim, eu tiro o chapéu àquele pai, porque foi o pai dedicado 100%. No finalzinho, já estava cansado, dentro de um avião, 2 anos de idade, começou a chorar. Telas. Aí o meu coração fica assim, olha, o momento onde o neném iria aprender. Quando ele estava... Que ele está numa situação que não quer, que ele está cansado, que ele... A lidar com ele mesmo. Por isso que eu digo, se você evita o teu filho de passar pelo sofrimento do crescimento, acontece o que está acontecendo. Um monte de adolescente incapaz de lidar de lidar consigo mesmo e ainda com o impulso da liberdade que a adolescência é um caos aquilo. Um caos. Perfeito. Próxima, Bru. Ivana. Já chamou de Ivana, né? Minha sobrinha tem crises de birra quando não consegue o que quer. Como os pais devem agir nesses momentos desafiadores? Tá, primeiro perceber que a birra não é um erro. Não desespere. Não está acontecendo nada errado com teu filho. É como você falar para mim, Ivana, minha filha está crescendo os dentes. O que eu faço? Tipo isso. Adorei. Birra faz parte. Uhum. Segundo, vai buscar no meu Instagram, tem várias lives sobre como lidar com birra. Demora bastante para eu explicar. E depende também, né, do movimento. Você tem que entender o que está deflagrando aquilo, qual a tua relação com aquela criança, o que ela está sinalizando, né? Pois é. Mas a birra nada mais é que uma batalha interna. Eu quero, Deus me deu o poder de querer. Que incrível. É limitado, não posso. Como assim? Quero e não posso, como assim? Exatamente. Aquilo é chocante. A birra é nada mais que isso. Esse choque interno. Então, quando você passa a ver a birra como que ela é, uma batalha que a criança está travando, você vai ficar o quê? Em contra da criança ou a favor dela? Você vai lutar com ela também? Que é o que acontece com uma birra mal resolvida. A criança não consegue lidar com a birra porque ela também tem que lidar com medo, com desamparo, com a violência da mãe e do pai. Então, ela não consegue se entregar à birra. Quando a criança passa pela birra do início até o fim, nas minhas lives, lá eu explico o processo todo, como começa, meio e fim. Quando ela passa, aprende um bocadinho. É o processo de aprendizado. A próxima birra que ela vai ter, porque teu filho não vai aprender de primeira, assim como você também não aprendeu, ela já está mais sabida. Exatamente. Na próxima, ela está mais sabida. Você vai criando uma autotolerância. Aprende a desistir. Autocontrole. Exatamente. Perfeito. O demônio de hoje em dia. Meu filho, aprender a desistir, lógico. Aprender a desistir é uma ferramenta maravilhosa. Autorregulação. Ele vai aprendendo autorregulação. Próxima, Bru. Meu filho confessou que matou aula. E na hora, fiquei sem saber como reagir. Como posso lidar com essa situação de forma equilibrada, corrigindo o erro, sem que ele perca a confiança de se abrir comigo no futuro? O que faz com que a gente perca a confiança de se abrir para alguém é o julgamento. Se você está aberta a me ouvir, se você recebe qualquer coisa que eu partilhar com você sem me julgar, eu nunca vou perder a confiança em você. Entendi. Então, é só parar de julgar. Isso deve ter sido um adolescente, né? Com certeza. Você viu a série que saiu agora? Não, quero ver. Eu só vi um capítulo. São 8, né? Adolescência. Isso, adolescência. Vou ver esse final de semana. Tem um trechinho que mostra exatamente como funciona essa separação, essa quebra de relação com o adolescente, perca de confiança. O adolescente se fechou para mim. Não, você se fechou para ele. Eu sempre gosto de invertir as coisas. Vamos lá, assume. Você se fechou. Você se fechou porque dói ouvir o novo. A nova perspectiva. Você está tão agarrado à tua época. E ele é um pré-adulto. Então, ele vai te falar coisas que você não quer ouvir. Exato. Ele vai falar de sexo. Você não quer saber se seu filho vai transar. E ele vai fazer questão em pensar diferente de você, porque ele tem que se desidentificar de você para sair de casa. É toda uma tramocha. É toda uma história.
né? Mas agora me perdi o que eu queria falar sobre isso. Ele se desabafa, foi que se ele sente confiança. Você falou que, na realidade, ele deixa de falar com você quando ele não se sente acolhido. Quando ele se sente julgado. Julgado, exatamente. O trechinho o trechinho da série. Da série, adolescência. Que a adolescente estava muito mal, uma menina adolescente muito mal, porque morreu a melhor amiga. E aí veio, não sei se era a psicóloga ou a professora, e falou, ela estava brava, batendo, não sei o quê, falou, se abre para mim e me conta. A menina adolescente, que os adolescentes eles são loucos para poder falar com adultos. Se você viesse a quantidade de crianças que me escrevem, 14, 15 anos de idade, eu arrepio. Ivana, eu quero tanto falar com minha mãe, mas é impossível. Ai, parte meu coração isso. Porque eles estão sozinhos. Sem... Enfim, e com muita necessidade de ser orientados. Aí a terapeuta ou a professora falou assim, se abre para mim, a menina por alguma coisa confiou, se abriu e falou, eu estou muito mal porque morreu a minha amiga que era a única que me compreendia de verdade. E aí a professora fala, não, você tem muita gente que gosta de você, muita gente que compreende você. Acabou. A adolescente levantou e foi embora. Não me escuta, não me entende. Você não me entende. Você não qualificou a queixa dela. É o que ela está sentindo. Exatamente. E assim, se uma pessoa está te dizendo, a minha amiga era a única que me compreendia... Você tem que entender que dor menina, ter perdido essa amiga. Quem vai saber melhor do que ela? O que... Não, você não validou aquela dor. Exato. Se você não validou, não confia mais. E isso a gente faz muito, as mães fazemos muito isso, porque a gente não quer enfrentar a nossa dor. Imagina você ter um filho ali falando, mãe, eu sou rejeitada, ninguém gosta de mim na escola. Não, filha. Ai, tá doendo o que ela falou. Não, filha, você é amada. Olha, o papai ama você, mamãe também. Então você quer passar paninho E você não valida aquela dor. Pensa em você quando você tem um problema muito forte, triste. Vai procurar quem para conversar? Aquela pessoa que te escuta. Com certeza. E acredita, né?